Agora é oficial. Já começamos aqui. Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Flaviane, eu sou psicóloga, sou aromaterapeuta, sou mãe, e eu tenho essa comunidade aqui de mulheres, onde várias profissionais de vários assuntos trazem conteúdos específicos. Nós temos duas comunidades, para quem está aqui pela primeira vez. Nós temos a comunidade gratuita, através do WhatsApp, que faz alguns encontros gratuitos, mas nós também temos a comunidade paga. Dentro dessa comunidade paga, a gente tem mentorias na área do desenvolvimento infantil, mesa posta, organização do lar, tem também sobre aromaterapia com outros profissionais, além de mim, saúde mental, doenças respiratórias. Então, é um programa bem completo para a família, para mulheres, tá? Que desejam aí implantar formas de cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa casa, com a nossa família, com as crianças. Quem quiser, é só me chamar, que eu passo para vocês o link que vocês podem estar dentro dessa comunidade, tá bom? Eu vou apresentar ela aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha tela. Espere, deixa eu só entrar nela primeiro, para que vocês possam conhecer um pouquinho de tudo isso que eu estou falando para vocês. O que é a comunidade Potencialize Amor. E a gente já volta aqui para o nosso principal tema hoje, que é a aromaterapia. Então, deixa eu só achar ela aqui, já abri ela aqui para a gente. Então, já está aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, a comunidade Potencialize Amor é essa. Ela fica na Hotmart. E o que nós temos dentro dela? O que a gente tem dentro da comunidade Potencialize Amor? Vou colocar aqui vocês para que vocês possam ir acompanhando. Então, dentro da comunidade Potencialize Amor, a gente tem diversos assuntos, como eu trouxe aqui para vocês. A gente tem o motivo pela qual ela foi criada, transformação e cura interior comigo, lar, organização do lar com a Pamela, mesa posta com a Aline Coelho, mães com propósito com a pastora Edna. A gente tem cuidados com as nossas crenças que nos limitam com a Érica, que é uma psicóloga aqui de Alfenas. A gente tem também Destrave e Empreenda com Propósito com a Débora Luz. E aqui a gente tem vários conteúdos que são os conteúdos que acontecem ao vivo. Então, nós temos os conteúdos ao vivo e tem bônus também de diversos profissionais que vão entrando com a gente. Aromaterapia, que é o que a gente vai falar hoje, e essa aula já vai subir para cá. Desenvolvimento infantil, que é os processos do desenvolvimento infantil, ainda está para subir bastante aula aqui dentro. As doenças respiratórias, com a doutora Janaína, com a Sidneia Boico e comigo, como cuidar das doenças respiratórias, né, de forma natural e segura, mas a doutora Janaína também explica para a gente o que é as doenças respiratórias, quando procurar auxílio, né. A gente tem a imersão de mesa posta, a imersão de casa organizada, de lar de paz, a imersão com os papéis da família, para que a gente possa se alinhar. Saúde mental, a gente tem uma mentora dos Estados Unidos, que é a Carol, que ensina a gente a criar estratégias para que a gente possa romper com os padrões que nos limitam, e a imersão com a Débora, certo? Então, para quem está chegando aí, essa é a nossa comunidade. Essa é a comunidade paga. E hoje nós estamos aqui para trazer mais conteúdos para essa comunidade. Então, hoje nós vamos falar sobre aromaterapia. E por que esse assunto... Nossa, Flaviane, mas você não é psicóloga? Como que você vai falar sobre aromaterapia? Porque eu também me formei em aromaterapia. Eu tive 2 formações em aromaterapia para poder cuidar do meu filho. Então, além de psicóloga, eu também sou aromaterapeuta e aromaterapeuta pediátrica, tá?
O Miguel, que foi o meu segundo filho, ele teve diversas alergias alimentares, eu conto toda essa história lá dentro da comunidade, e por conta dessas alergias, a maioria das medicações são medicações que contêm algum derivado daquilo que ele não podia. E aí eu fiquei desesperada pensando como eu ia cuidar da vida do meu filho se ele adoecesse, se ele precisasse, né? Então, eu comecei a buscar por questões naturais para curar a vida dele. E o primeiro que eu fiz foi o Tuiná pediátrico com a Sidneia Boico, que são os pontos do nosso corpo que a gente ajuda a trazer cura, né, para a nossa vida e para a vida das crianças. E eu ajudei ele a fechar o refluxo dele, a curar a cólica, a melhorar o sono, a ganhar peso, melhorar a absorção através das técnicas do Tuiná. E aí eu precisava de algo também que iria potencializar as ações do Tuiná. Foi onde eu entrei na aromaterapia. Então, eu fiz meu primeiro estudo de aromaterapia com a Fabi Correia, e depois eu vi que eu precisava aprofundar a aromaterapia para ser uma aromaterapia pediátrica. Então, de clínico geral para pediatria. Foi aonde eu comecei a entender sobre os óleos essenciais, quais são seguros e quais não são seguros para a vida das crianças, tá? Então, hoje eu vou apresentar para vocês sobre a aromaterapia. E a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é: tudo está pautado em estudos, tudo que eu vou trazer aqui tem estudos. E a aromaterapia não é algo que funciona para quem acredita, não. Ela é uma ciência. Se ela é uma ciência, ela tem estudos que comprovam a eficiência dela. Assim como a medicina é uma ciência, a psicologia é uma ciência, é também uma ciência, e ela vem sendo cada vez mais estudada, cada vez mais implantada na nossa vida. Mas muitas vezes a gente conhece a aromaterapia através de vendas de óleos essenciais. E as pessoas que vendem nem sempre conhecem toda a química e toda a potência do óleo, e às vezes nos ensinam a usar de forma errada. Então, hoje nós vamos aprender a usar de forma certa. Só que eu quero deixar alguns alertas aqui para vocês. Tudo que eu estou falando aqui não substitui a orientação médica de vocês. Então, por exemplo, se quem está me assistindo aqui está com uma criança que tem alguma dificuldade, que está com alguma doença, alguma sensibilidade, e aí fala, então eu vou trocar a medicação porque a medicação não está funcionando por aromaterapia. Não faça isso. A aromaterapia não substitui a prescrição médica, ela é complementar à orientação médica. Toda vez que eu usei aromaterapia nos meus filhos, eu sempre levei eles no médico para saber, precisa entrar com medicação agora ou não? Posso, então, tentar aromaterapia. Nunca fiz isso desassociado da medicina, tá? Para que a gente não coloque em risco a vida das nossas crianças. São nossos tesouros, né? Então, a gente vai ao médico, vê o que está sentindo, vê o que está acontecendo. Se o médico fala para a gente, não, aqui está um começo de um resfriado, não precisa entrar com medicação, né? Pode tentar algo natural. Aí a gente usa. Se não, se está com medicação, a gente não entra com aromaterapia para que não potencialize o efeito do remédio ou corte o efeito do remédio. Então, nunca substitua, tá? Então, a aromaterapia, ela precisa, assim como na medicina, precisa de uma consulta para que a gente possa entender quais são os sintomas, o que a gente pode modificar no ambiente e quais óleos essenciais a gente vai usar. Por quê? Porque não existe somente um óleo essencial. Aqui eu tenho alguns, mas existem diversos óleos essenciais. E cada vidrinho desse aqui possui químicas, né, específica. E as moléculas que existem aqui dentro, não existe uma molécula só, elas vão ter ações, tanto no nosso corpo físico, quanto no nosso corpo emocional, né, nas nossas emoções. E aí, por isso, eu preciso entender um pouquinho aqui, tá? A primeira coisa também que eu quero deixar aqui para vocês, que é uma química, mas é uma química natural.
tá? Mas não é porque é natural que eu posso sair usando de qualquer jeito. Flaviane, eu posso tomar? Eu não indico. Flaviane, posso usar direto na pele? Jamais. Tá? Ele é natural, mas ele é altamente concentrado. E ele precisa de diluição, principalmente para os nossos pequenos, tá? Então, a gente faz a diluição correta para poder usar e a gente, assim, receber os benefícios que a aromaterapia tem para nós, tá? Então, quando a gente fala aromaterapia, quem quiser ir anotar, o que é aromaterapia? Você já sabe que é uma ciência, porque ela é terapia, ciência, e aroma através de cheiros. Ah, Flaviana, então tudo que tem cheiro é aromaterapia? Não, nem tudo que tem cheiro é aromaterapia. Muito pelo contrário, existe a diferença entre óleos essenciais e de essência. Essência, perfume, cheiros, tá? Então a gente precisa, primeira coisa, saber diferenciar isso. Porque senão a gente vai lá na farmácia e compra uma essência, coloca no difusor e quer resultado terapêutico. Não vai ter. Sabe quando a gente entra em clínicas que tem aqueles difusor de bambuzinho? Lá são essências com cheiros maravilhosos. Mas não é terapia, não é terapêutico, tá? Então, são essências. Para a gente entender, essências são produtos sintéticos. O que é produto sintético? Ah, a gente não vai comprar um sofá, a gente pergunta, é couro ou é sintético? Couro é natural, né? Extraído aí dos animais. E o que é sintético? É uma produção de algo para imitar, para tornar, né, para fabricar aquilo que não é produzido naturalmente. Então, passa por essa fabricação, tá? Ah, então tudo que é sintético é ruim? Não é isso. Vamos só entender. Não é que tudo que é sintético é ruim. A medicação, ela é ruim? Não. Ela é necessária, ela é sintética. São moléculas que são produzidas em laboratório para nos ajudar ou numa dor ou numa inflamação, né? Quem hoje nunca teve algum benefício através da medicação. Então, é sintético e traz benefícios, certo? Mas, assim, a medicação precisa do quê? De uma prescrição médica. Para quê? Para que eu possa saber qual é a dosagem, de quanto em quantas horas e por quanto tempo eu uso, para eu ter aquele benefício, certo? Assim também é a aromaterapia. Eu preciso entender qual química eu preciso, de quanto em quanto tempo e por quanto tempo. Não vou ficar dependente aí para sempre disso, certo? Então, a gente já entendeu que aromaterapia é natural, é diferente de medicação, que a medicação é sintética, mas ambas, usadas corretamente, trazem benefícios, certo? Então, e o que é a essência? Já que a aromaterapia é um cheiro, mas nem todo cheiro bom é terapêutico, o que é a essência, então, Flaviane? A essência são moléculas também produzidas em laboratório que produzem algum cheiro. Perfume é essência? É. O que tem no amaciante, no sabão, no sabonete, são essências? São. São cheiros bons? São. Mas não são terapêuticos, muito pelo contrário. Quem tem problemas respiratórios de alergia, quando tem algum cheiro, já viu? Desencadeia a alergia respiratória, rinite, ai, começa a espirrar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, Flaviane, os meus filhos são alérgicos, têm alergia respiratória. Pode usar aromaterapia? Deve. Eu sou prova viva disso. E eu vou deixar aqui para vocês depois um e-book contando toda a nossa história, para que vocês possam ver que é possível fazer a cura, ou pelo menos espaçar o processo aí dessa alergia respiratória através da aromaterapia, certo? Tá ficando claro aqui para vocês, para quem nunca teve contato aí com aromaterapia, a diferença entre essência e óleos essenciais?
Isso, Heloíde. O óleo essencial, ele é terapêutico e a essência é sintético. Isso mesmo. E dependendo da pessoa, essa essência, ela pode causar o quê? Ela pode desencadear processos alérgicos. Aqui em casa, eu tive que mudar tudo. Sabão, sabonete, amaciante, produtos de limpeza, não entra mais nada que possui esse tipo de química sintética. Por conta que as crianças, além de ter esse processo de alergia respiratória, eles chiavam. Então, realmente desencadeava aqui um processo ruim. E aí eu mudei tudo isso. Então, a essência é sintética, não traz benefício, é só um cheiro bom, uma memória, né? Que ambiente cheiroso, mas não é terapêutico. E os óleos essenciais, eles são terapêuticos, tá? Eles possuem a química. Então, vamos lá, vamos continuar. Já entenderam aqui a diferença entre os óleos essenciais e os óleos essenciais e as essências. Então, vamos aprofundar aqui na aromaterapia. Então, a aromaterapia, ela é uma ciência e, basicamente, a gente alcança esse efeito terapêutico mesmo através dos óleos essenciais, através das químicas, né, que existem nos óleos essenciais. Ô, Flaviane, mas então por quê? Ele é natural e por que eu tenho que tomar cuidado? Sim, ele é natural. Então, por que ele é natural? Primeira coisa, porque ele é extraído da raiz, da folha, das flores, da semente, dos troncos, da casca, né? E das frutas. Então, tirou de algo da natureza. Então, ele é natural porque foi extraído. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque, às vezes, tem pessoas que querem vender óleos essenciais colocando solvente, e aí ele deixa de ser natural para ele aumentar a diluição dele, e a gente não está usufruindo de óleos essenciais. Aonde eu compro óleo essencial, precisa ser seguro que ele é puro, que ele realmente é o óleo essencial. Mas como que eles descobriram que isso ia trazer benefício para nós? Porque a própria natureza produz funções biológicas que servem como os responsáveis, por exemplo, a lavanda, né? Eu tenho uma lavanda aqui comigo hoje. A lavanda, ela mesma, ela tem características e funções biológicas que afasta os insetos dela. Então, todo mundo já ouviu falar que se a gente tiver lavanda, afasta barata, afasta escorpião. Por quê? Porque a química dela, a função biológica dela, que é, além dela ser bonita, né, ela produz uma química do cheiro dela que afasta. E aí eles conseguiram ver que essas plantas produziam algo nelas para proteção delas. Proteção contra praga, contra desconforto térmico mesmo, do sol, né? Conseguia afastar esses insetos. E aí começou-se as pesquisas. Se ela é criada e consegue se proteger, né? Sim, um próprio escudo, isso mesmo, Heloíde. E se eles conseguem produzir esse escudo contra essas pragas para elas, será que também não existe alguma função nela que consegue traduzir e também fazer esses benefícios no ser humano? E aí, foi aí que começou a esses estudos. Então, a primeira pesquisa que veio, né, esse pesquisador, o que aconteceu? Ele tinha se queimado e ele tinha lavanda por perto, e aí ele conseguiu, né, fazer a diluição e passar a lavanda. E ele viu que conseguiu resultados naquela queimadura. Então, além de proteger ela, ela consegue trazer resultado. Tanto é que a lavanda, ela pode ser usada não só para ansiedade, que são ações emocionais, mas ela também é usada
para regeneração de pele, para picada de inseto, para coceira, para alergia. Tem vários efeitos que ela usa nela, mas que ela também hoje proporciona esses efeitos de melhora tanto da saúde física quanto da nossa saúde também, tá? Então, é natural, porque é extraído da natureza, mas não deixa de ter química, é por isso que funciona. Então, não, aromaterapia não é para quem acredita. Ah, se eu acredito, funciona em mim. Não, ela tem química e tem diversas moléculas ali dentro. Então, tem a molécula de regenerar. Ah, Flaviane, mas eu usei lavanda ao invés de eu acalmar, eu fiquei mais agitado, porque ela não tem só a molécula que ajuda a acalmar, ela tem uma ação expectorante, que é colocar para fora. Né? Então, se a gente está resfriado, ela ajuda a colocar, expectorar, colocar para fora. Então, ela coloca o corpo em movimento. Então, tem gente que vai ter essa ação de colocar para fora. Então, primeiro vai ter uma ação de acelerar e depois que vem a ação de acalmar. Então, por que eu tenho que ser acompanhado? Porque às vezes eu vou precisar usar lavanda com outra coisa, certo? Então, é uma química que funciona quando bem administrada, ela vai trazer benefícios para a nossa vida física, então tem benefícios físicos, e também para a nossa saúde emocional. Então, vamos lá voltar na medicação para a gente entender por que o remédio funciona. Porque foi produzido no laboratório, escolheu lá uma molécula. Então, a dipirona funciona para dor e para febre, não funciona para outra coisa. Porque a molécula da dipirona, quando a gente administra via oral, entra na nossa corrente sanguínea e vai lá no receptor da dor. Então, vai bloquear a dor. Então, tá com dor, vem a molécula, bloqueia a dor. Então, alivia a dor, certo? Então, entrou dentro do nosso corpo. Ah, Flaviane, então o óleo essencial para trazer mais resultado precisa ingerir. Não. Ele vai entrar dentro do nosso corpo, as moléculas vão cair na nossa corrente sanguínea, por isso que a gente tem que saber administrar a dosagem através do quê? Do uso tópico. Então, a nossa pele vai absorver e vai cair na corrente sanguínea, e através do nosso olfato. Existem moléculas que são liberadas e vão cair dentro da nossa corrente sanguínea. E eu vou mostrar aqui para vocês como que esse processo acontece. Olha, as moléculas entram através da inalação, elas vão lá no nosso processo do cérebro, onde a gente tem os nossos neuroreceptores, e ela vai agir nas emoções, mas também vai cair na nossa corrente sanguínea, através da inalação, vai para o nosso pulmão, cai na corrente sanguínea e vai trazer benefício para o corpo inteiro, tá? E aí, uma vez que entrou dentro do nosso corpo, vai passar por todo o processo e vai trazer as mudanças que a gente precisa, tá? Então, para a gente lembrar, aroma são cheiros, né? E terapia, ciência. Então, a ciência que cuida através do cheiro. Cheiro dos óleos essenciais, certo? Então, porque eles possuem químicas específicas, são diversas químicas. E aí vai trazer a cura que a gente precisa, os benefícios que a gente precisa. Hoje já existem em algumas cidades esses cuidados através até mesmo do SUS, que é a medicina integrativa, que está trazendo, né, essa possibilidade da gente cuidar tanto do nosso corpo quanto da nossa mente através da aromaterapia. Não vejo a hora disso chegar para todo mundo, porque eu tive muito resultado aqui em casa e ainda tenho. Miguel vai fazer 6 anos no final do ano e nunca usou antibiótico. Como assim, Flaviane?
sempre acompanhado do médico, já adoeceu, já ficou ruim e nunca usou antibiótico. Porque eu tanto uso aromaterapia com ele, quanto eu uso o Tuiná. O que é o Tuiná? Os pontos certos que a gente deve aplicar para potencializar o efeito. Então, lá dentro da comunidade já tem. Quem ainda não assistiu, assista. Então, por exemplo, eu já tive vários começos de infecção de garganta. Como que eu curei? Eu fiz a diluição, né? Então, eu fiz a diluição segura, e eu vou falar para vocês, e apliquei, porque no Tuiná a gente aprende garganta, infecção, colocar para fora. E aí eu fiz as massagens nesse sentido, com os óleos essenciais diluídos, para combater a infecção. E ouvido, que a gente já faz os dois juntos, porque um leva ao outro. Então, a gente já previne. E aí, já curei infecção de garganta em mim, no Miguel, na Melissa, através dos óleos essenciais. Mas, está em crise, não pode usar. Por exemplo, Melissa agora, neste momento, está doente, está com uma tosse. Eu posso usar aromaterapia nela? Não. Por quê? Porque ela já está no processo e eu não posso interferir nessa química, porque como ela chia, ela precisa usar o aerolim. Então, eu estou deixando o aerolim fazer esse efeito. Mas a gente segurou esse processo por 8 meses. Para quem tinha crise, porque ela tem asma recorrente, ela ficou 8 meses. A médica falou, Viana, não estou acreditando. 8 meses sem ter crise. Por quê? Quando ela sai da crise, eu começo a fortalecer o pulmão, com os óleos que fortalece o pulmão. Certo? Então, para a gente entender como usar, vocês já aprenderam que a aromaterapia é uma ciência e que a gente pode ter esses benefícios da química deles. Então, é altamente concentrado. Por isso, eu preciso diluir. Deixa eu beber uma água. Para a gente ter essa ação segura dos óleos essenciais, nunca usar puro. Então, quem vende aí, principalmente, fala da lavanda. Ah, se você tem ansiedade, pinga uma gotinha da lavanda, faz massagem na mão e cheira. Nunca. Por quê? Eu acabei de dizer para vocês que ele é altamente concentrado. Então, se a gente pensa aí, um vidrinho de óleos essenciais, ele vai ter em média 200 gotas, depende, se for de 10 ml, 200 gotas. Eu pus uma gota equivale, se for hortelã-pimenta, 25 xícaras de chá. Ah, Flaviana, então eu consigo benefício através do chá? Eu consigo benefício através do chá, mas olha como os óleos essenciais são muito mais concentrados, então por isso eles são mais potentes, né? Então, uma gota são 25 xícaras de chá. Quem que pode tomar 25 xícaras de chá? E aí você vai pingar uma gotinha pura na mão. Além que eu não disse que os óleos essenciais são extraídos de frutas, casca. Então, se a gente pega aí um limão, tem limão siciliano e limão Tahiti, e eu pingo direto na mão, uma gota, o que pode acontecer? Se eu tomo um suco de limão e se eu saio no sol, eu me mancho, imagina uma gota do óleo essencial na mão. Vai manchar, vai queimar, porque é fotossensibilizante. Então, nunca se deve usar puro na pele. Pingar, se eu tô falando que ele é óleo essencial, não é que ele é óleo. Tem uns que são muito líquidos, sabe? Não é a textura dele, mas é porque ele não se dissolve em água. E se eu falo que ele não se dissolve em água, porque o óleo não se dissolve em água, eu posso pingar uma gotinha na banheira e dar banho na criança para ela acalmar? Nunca. Eu vou pingar uma gotinha na banheira e ele vai ficar ali paradinho. Ele não vai dissolver. Ah, mas eu pus muita água. Ele não dissolve em água. Eu posso fazer banhos terapêuticos? Posso, mas então eu vou ter que diluir ele primeiro. E é isso que eu vou falar para vocês, formas seguras de diluição.
Nunca pingar puro na água, nunca usar puro na pele, nunca tomar, nunca ingerir, que ele vai cair na nossa mucosa, né? E aí pode trazer mais prejuízo do que benefício. Tem óleos essenciais que não devem ser usados em criança e mulher grávida. Por quê? Porque ele possui químicas, né, moléculas, tipo mentona, cineol, cânfora, que não deve ser usado em criança, que não pode ser usado em criança menor de 5 anos, certo? E que não pode ser usado em grávida, porque vai acelerar o processo dentro do corpo que pode vir a entrar em trabalho de parto fora do tempo, certo? Se for para grávida, ela tem que ser acompanhada para saber qual o período que ela está e quais benefícios ela pode usufruir da aromaterapia. Então, as formas seguras que nós temos. A primeira forma segura que nós temos de usar os óleos essenciais é através da via olfativa. O que é via olfativa? É a inalação. É a gente simplesmente cheirar, né? Utilizar os olhos para que a gente possa ter esse benefício. Flaviana, então, como que eu posso fazer, né? Existem colares olfativos que a gente usa, e aí tem uma esponjinha, um algodãozinho que coloca lá dentro, então eu pingo os óleos essenciais e eu fico naquele colar olfativo, sentindo aquele cheiro e recebendo os benefícios por um período de tempo, né? A gente tem os difusores, a gente tem aquele difusor maior que tem aquela fumacinha, e aí a gente vai precisar de uma quantidade maior de óleos essenciais para que ele realmente entre no ambiente e faça os efeitos que a gente precisa. E a gente tem o difusor de tomada, que é esse difusor aqui de porcelana, e aí a gente pode colocar ele tanto nessa posição da tomada ou virar, né? E esse difusor de porcelana, ele não vai queimar os óleos essenciais. Então, muitas vezes as pessoas falam assim pra gente: ah, mas esse difusor aqui é de porcelana e vai queimar o óleo, então não pode ser usado. Mentira. É porque ele quer que você ele quer que você compre o difusor maior para que você coloque mais óleos essenciais, certo? Deixa eu só mudar aqui a minha posição, por conta que tá dando ar. O sol. Essa posição aqui no sol. Estava dando ar no meu olho. Então, melhorou. Então, a gente usa esse difusorzinho de porcelana, é claro que ele não serve para um ambiente muito grande, mas para o quarto, ele vai trazer os benefícios que a gente precisa. A gente coloca a água e depois coloca as gotinhas que a gente precisa, fecha o quarto, coloca ele 5 minutinhos antes da gente entrar, deixa lá de 15 a 20 minutos, que é o que a gente precisa, não precisa ficar a noite inteira. A gente recebeu 20 minutinhos aí, já entrou no nosso corpo e já está trazendo os benefícios, certo? Então, a via olfativa é essa. E a gente também tem o aroma stick. Então, a gente abre aqui embaixo, coloca o algodãozinho, pinga as gotinhas que a gente precisa e inala. Flaviane, eu não tenho aroma stick. A gente pode usar o algodão. Como que a gente faz? A gente pega um pedaço de algodão, coloca as gotinhas que foi selecionado para o nosso tratamento. Eu faço uma conchinha com a mão para não relar o algodão na minha mucosa nasal e faço a inalação. Como ele está no algodão, eu faço 5 inalações aqui, não precisa ficar 20 minutos inalando, e eu já recebo esses benefícios, tá bom? Então, via olfativa, essas formas que a gente vai ter de uso. Por que que a gente usa a via olfativa? Ou quando a gente usa a via olfativa? Quando a gente quer trabalhar emoções, quando a gente quer trabalhar humor, comportamento.
a gente usa a via respiratória. Por que a via respiratória? Aqui dentro, a gente tem o sistema límbico, que ele é responsável pelas emoções. Então, eu sinto, eu penso, eu vejo, e aí eu tenho uma ação, eu tenho um comportamento. Então, quando eu preciso trabalhar comportamento, emoções, sentimentos, eu vou trabalhar mais a via olfativa, certo? Então, o olfato ele é muito importante para essa cura, para esse tratamento do bem-estar emocional. E aí também a gente tem a via tópica. Quando que eu vou usar a via tópica? Então, vamos lá. Então, a gente usa a via tópica quando a gente está precisando tratar algo físico. Então, dores, alergias de pele. Também a gente pode associar ao equilíbrio emocional, porque aí a gente vai ter as ações associadas, né? Então, o tópico, Flaviane, você me disse que não pode usar puro, então como que eu vou diluir? Nunca a gente vai diluir em bases neutras que vendem no supermercado. Por quê? O creme neutro que vende, ele é ótimo. Por exemplo, a gente tem o CeraVe, ele é ótimo para hidratação de pele. Mas o que ele tem? Ele é sintético, ele é produzido em um laboratório. Então, ele vai ter derivados de petróleo, vai ter parabenos. E o parabeno, ele faz o quê? Ele tem uma camada de hidratação que vai impedir do óleo essencial penetrar. Então, você vai jogar dinheiro fora, você vai diluir numa base neutra de supermercado e vai impedir, né, de entrar e você ter os benefícios. Nunca em shampoo, sabonete, creme que vende em supermercado, porque eles são neutros, mas eles não são puros, certo? Então, quais são as bases neutras que a gente precisa? Então, a gente tem que achar um lugar onde vende o creme base. Eu só compro aqui na Harmonie. Por quê? Porque lá já tem tudo que eu preciso. Lá tem os vidros de armazenamento, lá tem os óleos essenciais, tem as bases neutras que eu posso escolher, e eu já faço uma compra só. Ela é minha professora, foi minha professora, me deu cupom de desconto. Se vocês quiserem, posso passar para vocês. E eu estou usando produtos seguros. Então, eu tenho certeza que eu estou usando aromaterapia em casa, certo? Então, eu vou escolher. Para diluição para uso tópico, eu posso escolher óleo vegetal, tá? Ou eu posso escolher creme. Qual que é a diferença? Os dois são bases neutras. A textura. O creme tem uma textura que absorve e não fica pegajoso. O óleo essencial, o óleo vegetal, ele tem a textura de óleo, então vai ficar mais pegajoso. Mas, por outro lado, a gente pode escolher um óleo vegetal com absorção mais rápida, ou a gente pode escolher óleo vegetal que tenha também efeitos que a gente precisa de hidratação, se a gente está tratando alergias de pele. Então, o que é o óleo vegetal? Qual que é a diferença do óleo essencial? O óleo essencial possui químicas de tratamento. E o óleo vegetal, ele também é natural, porém, ele é extraído só de duas maneiras: ou da semente ou da polpa da fruta. Então, a gente tem óleo de abacate, a gente tem óleo de coco, a gente tem o óleo de amêndoa, que é semente. A gente pode escolher. Flaviane, mas qual que tem mais, qual que é melhor? Depende. Então, depende. Eu uso muito nas crianças o creme, porque eu já deixo pronto o creminho, coloco um adesivinho para saber se é da Melissa ou do Miguel, e já deixo pronto o creme, passou, tomou banho, eu já passo, tá? Mas eu tenho estratégia do óleo vegetal. Eu uso esse vidrinho de rolô e eu já deixo pronto aqui. Esse aqui é para picada de inseto e para machucado.
Então, eu já deixo aqui a lavanda com copaíba diluída. Por quê? Picou inseto? Ai, picou uma formiga. Não dá tempo da gente diluir para passar. Então, eu já deixo esse aqui que eles mesmos conseguem passar. Eles abrem, eles vão e passam e pronto, certo? Então, eu escolho o que eu vou usar como base neutra, se vai ser óleo, e aí eu tenho as formas de diluição. Eu tenho no conta-gotas ou eu tenho no rolon. Eu tenho que ter o vidro de âmbar, que é um vidro escuro, que vai me ajudar a manter essa química preservada da luz, certo? Então, eu tenho os vidrinhos. Se eu escolho o creme, eu compro o vidrinho de armazenar o creme. E aí, eu vou estar usando de forma segura. Então, eu já tenho a base neutra e eu vou usar de forma segura, certo? Então, eu diluí e vou usar. Quando que eu vou usar? Eu posso usar em qualquer emergência. Então, picada de inseto, alergias de pele, é excelente fazer esse tratamento para amenizar, para prevenir. Posso usar para dor, como eu disse para vocês, eu usei para cólica de bebê, usei para refluxo, usei para aumentar a absorção. Então, eu posso usar em todas as fases que a gente precisa. Flaviane, mas como que eu vou usar essa diluição e eu vou saber de forma que eu estou usando de uma forma segura? Vamos lá, entender? Então, a gente tem aqui a tabela de diluição. Para criança, eu vou usar ou 0,25 ou 0,5, que é uma forma segura da gente usar. Então, como que eu vou saber? Então, 10 ml, uma colher de sopa, 0,25, eu não consigo, né? Então, eu tenho que ir lá para 2 colheres de sopa e uma gota. Aí, eu já estou de forma segura, já diluí, posso usar. E aí, eu vou vendo, não, mas eu já quero fazer mais. Então, 30 ml uma gota, né? 50 ml 2 gotas, 100 ml 5 gotas. 100 ml, por quê? Porque às vezes eu quero diluir, fazer um shampoo, quero fazer um sabonete. Existem as bases neutras que a gente já deixa pronto. Então, por exemplo, quando eu quis fortalecer o pulmão das crianças, eu já comprei e deixei pronto o sabonete. 100 ml, coloquei 5 gotas, coloquei 3 gotas de benjoim, que o benjoim é usado para fortalecer o pulmão, e usei mais outras gotinhas. Agora eu não me lembro de qual que eu coloquei junto, mas usei para ajudar a fortalecer o pulmão. Já deixei pronto, então tomava-se banho com aquele sabonete. E aí, 0,5 é quando a gente quer uma ação mais concentrada, então, no momento, né? Então, alergias de pele, então, tá com aquela coceira, picada, então, a gente já deixa diluído o 0,5. Cada 10 ml, uma gota. Então, a cada colher, uma gota. Cada colher, uma gota. Para nós, adultos, a gente pode chegar até 2%, tá? Então, a gente faz uma ação mais concentrada para a gente, mas a gente tem ação aqui em 0,5 também. Então, por exemplo, eu curei minha dor de garganta, eu não fiz diferente do das crianças. Eu faço a diluição 0,5 deles e foi essa diluição que eu usei. A mesma diluição. Então, para que chegar em 2% se eu já tive resultado com 0,5%? Então, como que a gente testa? A gente sempre faz diluição menor, 0,5, usa, começou a ver melhor, então tá tendo resultado. Não começou a ver melhor, a gente sobe para 1%, acrescenta mais uma gota naquela diluição. E aí a gente caminha assim, tá? Então, existe essa tabelinha que depois eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam usar ela. Flaviane, mas então, para ansiedade, eu vou sempre usar lavanda? Nem sempre a gente vai usar lavanda. A lavanda ajuda na ansiedade, mas tem outros óleos essenciais muito mais potentes e melhores. A gente tem o Lípia alba,
a gente tem a laranja doce, a gente tem o olíbano com laranja doce, a gente tem vários óleos essenciais. Mas como que eu vou saber qual óleo essencial que eu vou escolher? Eu indico que a primeira vez que vocês vão usar os óleos essenciais, que seja acompanhado de um aromaterapeuta. E eu posso indicar para vocês aromaterapeutas que fazem esse tipo de atendimento, porque eles vão considerar as ações, a química e o momento que vocês estão vivendo, tanto no físico quanto no emocional, e vai fazer esse acompanhamento. Quanto tempo de uso, quanto tempo de pausa, quanto que vocês podem retirar. E são diversos óleos essenciais. Se vocês quiserem estudar um pouco mais, a gente tem esse livro da Daiane Petri, que ela traz aqui diversos óleos essenciais sobre a química de cada um e a ação de cada um. E aí vocês já entenderam que para usar aromaterapia tem que ser diluído. Então, por exemplo, a gente vai no médico quando a gente fica doente e ele faz algumas orientações para nós. Mas a gente vai sempre no médico? Não. Por exemplo, se eu tenho dor de cabeça, sempre eu vou no médico? Não, eu já sei quantas gotas eu preciso daquela medicação e sei que ela não vai me trazer prejuízo. Aí eu vou tomar e vou ter a ação, vou ter a melhora, porque eu já fui acompanhado. E aí, sempre que eu tenho dor de cabeça, eu sei quantas gotas eu posso tomar. Ou quando as crianças têm febre, a gente já sabe quantas gotas a nossa criança pode tomar. E a gente não faz essa medicação. Se não melhora, a gente corre para o médico. Assim é a aromaterapia. Então, a gente entende o que é, como é, e aí a gente aprende a usar. Então, a gente faz uma consulta e aí a gente aprende a usar. Hoje, vocês entenderam o básico da aromaterapia. O que ela é? É uma ciência, possui química. E para eu ter benefício, eu preciso entender e usar de forma segura. Como que eu uso de forma segura? Fazendo a diluição. Fazendo a diluição ou no creme ou via olfativa, certo? E aí, qual óleo que eu vou escolher? Depende de qual demanda você tem. A lavanda é para todo mundo? Não, a lavanda não é para todo mundo em relação à ansiedade. Existem outros óleos que vai trazer mais benefício do que a lavanda para a ansiedade. Lavanda para sono, eu tive mais resultado com olíbano mais laranja doce, certo? Então, depende da situação que você está vivendo. Existe vários. Flaviane, mas todos os óleos possuem eficiência? Sim. Por quê? Porque ele tem química e todos vão ser eficientes. Mas eu preciso saber qual química é melhor para aquela ação que eu preciso. Então, por isso que a gente fazer acompanhado de um profissional vai ser melhor para que a gente tenha alcance de resultado, porque ele vai me indicar quanto tempo eu uso, qual óleo eu uso. Até a gente que estuda, a gente fica pensando, esse ou esse? Esse ou esse? E aí a gente mergulha um pouco mais na química, então eu sempre deixo esse livro. Então, quando eu preciso, eu sempre deixo para esse ou esse. Aí eu venho aqui e falo, esse que vai trazer ação assim. É isso que eu preciso, então eu tenho certeza que vai ser esse. Então, é isso que o aromaterapeuta vai ajudar a gente a fazer escolha para a gente ter esse resultado, essa eficiência, né? Porque às vezes eu já usei e não tive resultado. A gente tem algumas opções. Ou a gente não usou o óleo puro, ou a gente não usou a química que precisava. A gente foi na onda de todo mundo. Aí eu usei lavanda, melhorei meu sono. Eu usei, eu não melhorei. Porque a lavanda, ela não tem só ação para ansiedade, para sono. Ela tem ação de expectorar, como eu disse para vocês, certo? E ela, a química vai agir no nosso corpo por um tempo. Então, eu preciso saber quanto tempo eu vou usar e a quantidade que eu vou usar para que aconteça. Mas
por mais que ela seja eficiente, ela não faz milagre. Eu preciso de um tempo para que a gente possa ter esse resultado. Eu preciso ter frequência para que aquela química realmente entre no meu corpo e traz o resultado que eu preciso. Assim como uma medicação. Então, quando alguém está com pneumonia, a primeira dose do remédio já acaba com a pneumonia? Não acaba. Ela vai diminuindo a proliferação ali das bactérias, né? Vai diminuindo a secreção, mas estende-se o uso por algum tempo até que o pulmão volte a ficar saudável. Assim é a aromaterapia. A química precisa de um tempo até o nosso corpo voltar a responder sozinho. Flaviane, então, por que é recomendado? Porque é natural e vai trazer os benefícios que a gente precisa, vai ensinar o nosso corpo a trabalhar de forma natural. Eu, hoje, uso muito aromaterapia. Eu não fico sem. Eu não faço atendimento mais, porque eu estou voltada mais para trabalho dentro de empresas. E aí eu não tenho o tempo que eu preciso para fazer o atendimento, para fazer essas orientações. Mas eu, hoje, uso aromaterapia para a nossa família. E eu tive muito resultado aqui. Refluxo, cólica, infecção de garganta, de ouvido, alergias de pele, picada de inseto, tudo aqui a gente usa aromaterapia de forma segura. E ela, sim, trouxe muito resultado dentro da nossa família. Qual que é o meu coringa? Que eu não fico sem. A camomila romana. Eu não fico sem ela, porque ela tem ação anti-inflamatória. Não, eu uso ela, igual eu falei para vocês, na massagem na garganta, a massagem do lado de fora do ouvido. Eu uso ela nesses processos iniciais que consegue não deixar o vírus reproduzir. Então, a gente realmente teve resultado aqui com o Miguel, comigo, com a Melissa, tanto é que o Miguel nunca usou antibiótico, porque a gente sempre entra antes com a camomila romana. Eu não fico sem. Criança que está começando a aparecer dente, a gente faz a diluição e não passa dentro da boca, a gente passa na mandíbula, que ela é analgésica também. Então, eu não fico sem. É o meu óleo coringa, não é a lavanda, é a camomila romana. É meu óleo coringa. Qual que eu acompanho? A copaíba. Então, a camomila com a copaíba, eu já deixo eles sempre diluídos, sempre, gente, nesse vidrinho. Essa diluição é isso. Por quê? Começou a coçar, começou a ter alergia na pele, coceira, já vem e já passo. Começou a ter sintomas gripais, eu já venho, eu faço massagem em todos os pontos que a Cid explicou lá pra gente. Faço na garganta, faço no ouvido, faça a massagem do pulmão, faça a massagem das costas, faça a massagem da imunidade e pronto. O resultado acontece. Então, a gente pode tratar ações físicas e ações emocionais. A gente pode tratar ansiedade, a gente pode tratar medo, a gente pode tratar insegurança, a gente pode tratar o processo de mudança de quarto, desfraude, desmame, tanto com a mamãe quanto com a criança, porque existe óleos que nos ajudam e nos capacita para ter mais autonomia. A gente pode ter todos esses cuidados através da aromaterapia. Eu peço para vocês que estiveram aqui que vocês me chamem lá no Instagram, que eu vou mandar para vocês o e-book de todos os resultados que eu tive através da aromaterapia. Então, é um e-book de 40 páginas, tem todo o passo a passo, tem até a diluição que eu usei, caso vocês estejam passando pelo mesmo processo e queiram usar, eu mando para vocês. Tem o cupom de desconto lá na Harmonie, que vocês também podem adquirir. E hoje eu prometi para vocês que no final a gente iria fazer um sorteio aqui, né, Dê? Que a Dê trabalha aí com aromaterapia e ela está fazendo alguns produtos. E eu quero sal de banho, eu quero escalda-pés, não é sal de banho, não, é escalda-pés que eu quero.
E eu vou também presentear vocês que estiveram aqui ao vivo. E aí, Dê, mostra pra gente os produtos que você tem. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Conta pra gente aí desses produtos. Você também tem muito benefícios aí com a aromaterapia, né? Sim, eu sou bem parecida com você. Fui para uma terapia justamente pelas questões tanto respiratória quanto a de pele, de Nicolas e do mais velho também. Só que eu não fiz formação em aromaterapia pediátrica. Eu só fiz alguns cursos da Raquel e estou aqui, né, na comunidade, que aqui tem bastante conteúdo, que se todas as mães pegassem um pouquinho e aplicassem na sua vida, transformaria completamente. A gente vai vivendo um pouquinho de transformação, né? Uhum. Quais produtos Aí, você tem aí, Dê? o escaldapé, que você gostou, que é o nosso Esse eu queridinho. quero. Tem essa geleia de banho, é feita com base hipoalergênica. Ela tem essência, mas a essência dela, ela não tem fitolatos, nem tem parabenos. E essa corzinha é mica. São as bases da VG. Também tem assim, sabonetinho. Esse é com óleo essencial de lavanda, com base também vegana, hipoalergênica, extrato vegetal. Esse aqui sim, é 100% natural. Tem esse de argila e esse de babatemã. Esse aqui não tá. Não embrulhei ainda, não. Fiz agora de manhã esse. Olha que legal. Quais são os benefícios desses sabonetes? O de argila e esse outro, Dê? Esse tem óleo essencial de melaleuca também, antibacteriano, fungicida. É muito bom para a região íntima, mas também a gente pode usar no rosto também, quando tem aquelas acne Acne. muito inflamada. Aham. Gente, o melaleuca, ele é excelente para o processo, quando a gente está começando a ficar resfriado, a gente colocar ele no difusor, que ele é antiviral, antibacteriano. Então, a gente também, esse sabonete, ele vai trazer muito benefício para a região da axilas, para tirar mau odor, né? Para acne. Nossa, que legal. E o outro de argila de lavanda, benefício Esse da com pele. extrato de óleo vera. Olha, hidratante. Pele sensível, pele com mancha, com melasma. Faz uma leve esfoliação. Olha, eu vou querer esse aí, eu vou querer 2 sabonetes, vou querer o escada-pés. E aí eu vou fazer um sorteio. Vou fazer um sorteio, não, vou presentear a Suzana e a Heloíde com o escalda-pés, as duas que estiveram aqui ao vivo. Aí eu vou precisar que vocês me chamem no direct para que vocês possam passar o endereço. E aí a Deliane vai mandar para vocês esse escalda-pés de lavanda. Ele é ótimo. Então, já fechamos aqui. Suzana, Heloíde, me chama lá no direct do Instagram, flaviane.avelino, para que vocês possam receber um escalda-pés aí da Deliane como um presente. Ai, que delícia! O da Suzana, o dia que for mandar para mim, você manda para ela. É aqui em Alfenas. Combinado. E eu quero E agradecer para muito pela quem oportunidade, por tudo, viu, Flaviane? Que isso, para quem estiver assistindo a gente depois no gravado, vocês podem encontrar a Deliane lá no Instagram também. Quem quiser receber esse benefício, é só chamar ela. Deixa eu só parar aqui nossa gravação. E a gente encerra aqui só parando a gravação e eu continuo com vocês.